Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Uma boa noite a todos. Dia abençoado, né? Dia maravilhoso, quente. Verão, né, irmão? É verão, né? Devemos agradecer ao Senhor, porque o verão ainda está sendo verão. O calor ainda está no verão. Vai chegar tempo que vamos precisar de um calorzinho e não vai ter. Ou frio e não vai ter. Este é momento de agradecer ao Senhor, de engrandecer o seu nome, declarar que somente Ele é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada se tivermos a presença do Senhor. Essa presença maravilhosa, esse Deus grandioso que nos ensina todos os dias como devemos viver, como devemos caminhar, como devemos andar em comunhão um com o outro. Glória a Jesus. Eu vou ler um texto da palavra de Deus, que se encontra em Romanos capítulo 12. Recentemente já foi lido aqui pela nossa irmã Eliane, mas o Senhor colocou no meu coração para me ler estes versículos. O momento é propício para isso. Glória a Deus. Romanos capítulo 12. Amém? Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Glória a Deus. Como eu falei, o nosso Senhor nos ensina como viver. E nós, como uma comunidade, né, onde estamos em muitos membros, nós pertencemos a um corpo, onde a cabeça desse corpo é Cristo, onde o nosso Senhor Jesus é que coordena esse corpo. Nem todos aqui fazem as mesmas coisas. Uns pregam, uns cantam, uns ficam na porta, mas cada um faça com excelência aquilo que foi chamado para fazer. Oferecer o nosso corpo, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional. Nos oferecer por inteiro ao Senhor, nos entregar totalmente ao Senhor. Esse é o nosso culto racional. É dizer para o Senhor que a minha vida não me pertence mais, mas pertence a Ele. É entregar todo o meu caminhar a Ele. Isso é o culto racional. É eu saber que os pensamentos do Senhor são mais altos do que os meus. Os caminhos do Senhor são melhores do que os meus. Isso é entregar ao Senhor. É entender que se eu caminhar com minhas próprias pernas, sem querer a ajuda de Deus, isso não vai dar certo, não vai terminar bem.
É eu entender que o Senhor me ama de tal forma que entregou o seu próprio Filho, por amor a nós. Aleluias. Vamos entregar não somente o nosso melhor ao Senhor, porque o nosso culto racional não é o melhor. O nosso culto racional é tudo. É entregarmos tudo a Deus, toda a nossa vida. Não existe meio termo diante da presença de Deus. Existe a presença de Deus. E existe a possibilidade de nós nos entregar, abrir totalmente a nossa vida e o nosso coração a Ele. Fazer a vontade do Senhor. E conhecer qual é essa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando nos entregamos, nós conhecemos. O Senhor nos faz conhecer. Aleluias. Por isso, como um corpo unidos, como essa igreja unida, vamos adorar a esse Senhor. Vamos adorar a esse Deus. Vamos louvar ao Senhor juntamente com a banda. Eu peço que você se coloque de pé neste momento. Nós vamos fazer uma oração enquanto a banda se prepara. Glória a Jesus. Também peço oração pela irmã Nilza. A irmã Vera pediu, não sei o que ela está passando. Acredito que algumas pessoas aqui sabem, mas vamos entregar tudo nas mãos do Senhor, porque Ele é o médico dos médicos. Ele é Senhor dos senhores. Ele cuida de nós, Ele cuida dos seus. Aleluias. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te bendizemos por mais esta oportunidade. Não sabemos se teremos outra, Senhor, mas sabemos que estamos aqui agora porque o Senhor permitiu. Estamos aqui agora, Senhor, dispostos a te adorar, a te exaltar e declarar que somente o Senhor é Deus em nossas vidas. Que possamos sim, verdadeiramente, não somente ouvir a Tua palavra, mas que possamos entregar, Senhor, a nossa vida à Tua palavra e praticar a Tua palavra, Senhor. Papai, em nome de Jesus, nos ensina mais uma vez esta noite, Senhor, com a pregação do Teu Evangelho. Que possamos aprender que isso não é somente falar, mas é viver, Pai. E em nome de Jesus, tudo está nas Tuas mãos, Senhor. Oramos também pela irmã Nilza, Senhor. Por aquelas pessoas que estão enfermas, Senhor, aqui da igreja, a irmã Rosângela, que me veio à memória agora. Guarda, Senhor, ela, a família, guarda a irmã Nilza, Senhor, a família dela. Aqueles que a gente não sabe, Senhor, e estão passando por momentos difíceis, Pai. Hoje, como o culto da família, Pai, que como uma família unida no Senhor, venhamos clamar a Ti pela Tua presença na vida desses que estão enfermos. Que venhamos clamar a Ti, Senhor, na vida desses que estão perdidos. Papai, em nome de Jesus, nós Te louvamos, nós declaramos, Senhor, que somente o Senhor é Deus em nossas vidas. Somente o Senhor é Deus, aleluias. Tudo é para Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Senhor, que essa banda está aqui posicionada, Pai. Que a Tua unção, Senhor, venha fluir da vida deles. Que a Tua presença gloriosa, Senhor, venha receber adoração saindo deles, Pai, e da igreja, Senhor. Espírito Santo, move este lugar. Enche-nos com Tua presença em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, saudamos a todos na paz do Senhor, amém. É uma alegria estarmos novamente na casa do Senhor, para adorar e bendizer o nome dEle. E eu estava meditando num versículo lá em Salmos, quando Davi foi confrontado por Natã. Ele orou e pediu a Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Não expulses de mim a Tua presença e nem retires de mim o Teu Santo Espírito.
Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Que palavra forte. Eu acredito que no meio dessa oração, Davi falava: Deus, pode tirar tudo. Minha casa, minha riqueza, meus bens, tira tudo, Jesus. Só não retires de mim o teu espírito. E ele foi corajoso em dizer isso. E será que nós teríamos essa ousadia em falar para o Senhor: Senhor, pode retirar tudo, Jesus, tudo que me afasta de ti, a minha casa, a minha família, o meu dinheiro, só não retires de mim a tua presença, o teu espírito. Tudo já está preparado, tudo já foi preparado nessa noite, e vamos preparar o nosso coração para o Senhor, amém? E declarar que Ele é santo, que Ele é digno de todo louvor, digno de toda honra e toda glória. Só Tu és, Jesus, só Tu és, Senhor. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Só estamos aqui por causa do Senhor. Os filhos já estão chegando aqui. Somos 2 ou 3 ou mais. Fala para o Senhor. Encontre Jesus a queimar por ti, e todos os versos e canções declare isso nesta noite. E teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Sim, Jesus, Tu é a honra, Tu é a glória. Preparamos o nosso coração para Te adorar, Jesus, e dizer, Senhor, que Teu é o domínio, Tu é a glória, Tu é a honra, Senhor. Entregamos a nossa adoração a Ti, Jesus, o nosso louvor. Erguemos as nossas mãos, Jesus, nos rendendo a Ti, Senhor. Aleluia. Só Tu és santo. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Sim, Jesus.
erguemos as nossas mãos, dizendo a Ti, Senhor, que nos rendemos em louvor, nos rendemos em adoração a Ti, Jesus, declarando que Tu és santo, Senhor, declarando que não há outro como Tu, Jesus, declarando que só Tu és santo, Senhor, só Tu. Coração declara: não há outro como Tu, Jesus, não há outro como Tu, Jesus, não há outro como Tu, Senhor, não há outro como Jesus, só Tu és digno de todo louvor, toda adoração. Tu és, só Tu és, Jesus, aleluia. Santo é o Senhor, que pela Sua infinita e grandiosa bondade nos amou, nos comprou com Seu sangue puro lá naquela cruz. E nós vamos declarar que nós amamos o Senhor, somos gratos pela Sua bondade, o Seu amor. Aleluia. Santo Tu és, Jesus. Santo Tu és, Jesus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Diga que Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel. Em todo tempo Tu és todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em um fogo na escuridão, a Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és, vivo na bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus. És fiel em todo tempo. Tu és bom em todo tempo. Tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, oh meu Senhor, entrego tudo a Ti. A bondade me seguirá,
és fiel, Jesus, nunca falhou. Em todo tempo és não. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Sim, cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Digno de todo louvor tu és, Senhor. Glórias a ti, Senhor. Santo tu és, Jesus. Precisamos tanto de ti, Jesus. A tua bondade nos constrange, Senhor. Aleluia. Preciso de ti. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração, como a corça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver.
como Davi cantou e falou aquele salmo, Senhor, não vale a pena, Jesus. Riquezas, não vale a pena, Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Distante de Ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de Ti. Não vale a pena, Senhor. Mais perto de Ti é onde nós queremos estar, Senhor. Como um pai se compadece dos filhos, nós sabemos que assim o Teu amor, assim Tu nos amas, Pai. Sim, Jesus, afasta, Senhor, todas as nossas transgressões, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, e cria em nós um coração puro diante de Ti, Senhor. Cria em mim um coração puro diante da Tua presença, Senhor. Esquece e apaga os meus pecados, Jesus, como Davi se arrependeu de tudo aquilo que ele fez. O nosso coração está contrito diante da Tua presença, Pai. Afasta as minhas transgressões, os meus pecados, as minhas fraquezas. Nós declaramos que precisamos de Ti, do Teu amor, Jesus. Sem Ti não somos nada. Somos dependentes do Teu amor, Jesus. As lutas vêm tentando nos afastar diante da Tua presença, Pai. E nós declaramos o quanto somos dependentes de Ti, Jesus. Como a corça anseia por água, o nosso coração precisa de Ti, Senhor. Perdoa as nossas transgressões, Jesus. Perdoa, Senhor. E me mostra tudo aquilo que tem me afastado de Ti. Peça para o Senhor nessa noite. Sim, Jesus. Me ajuda, Senhor. Tira de mim tudo aquilo que me afasta diante da Tua presença, Senhor. Cria em mim um coração contrito. Sim, Senhor. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Preciso de Ti. Sim, Jesus, precisamos, Senhor. Na Tua presença é o melhor lugar, Jesus. Na Tua presença é o melhor lugar, Senhor. Aleluia. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros um dia. Então você veio e me trouxe pra perto. Declare isso. Não há nada, nada melhor, não há nada, Jesus. Nada melhor, não há nada, nada melhor que meu Deus. Não tenho medo. Expor minhas fraquezas.
Jesus, diante da Tua presença, Senhor, nós declaramos que não há nada, Senhor, não há nada melhor, Jesus, do que estar em Tua casa. Não há nada, Jesus, não há nada, Senhor, não há nada. Sim, Jesus, mas vale um dia na Tua presença, Senhor. Não há nada, nada melhor que meu Deus. Traz a vida aos sepulcros. Podes fazer, Senhor, confiamos em Ti, Jesus, confiamos em Ti, Jesus, aleluia, aleluia, nada melhor que a Tua presença, Senhor, aleluia, Te agradecemos, Senhor, pela Tua presença, e temos a certeza que Tu estás neste lugar, Jesus, o nosso coração já está preparado para receber a Tua palavra, Deus. Fala mais uma vez conosco, Senhor Jesus. Queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Usa o Teu servo como queres, Senhor Jesus. E que tudo aquilo que ele estudou e preparou, Senhor, o Senhor possa trazer à mente dele nesta noite, Senhor. Que nós não possamos nos distrair, Senhor, com os pensamentos do dia, de amanhã, Pai, mas que a nossa mente venha estar renovada, Senhor, e aguardando o que Tu queres falar conosco, Senhor. O nosso coração está aberto, Jesus, e disposto a Te ouvir, Pai. Te agradecemos, Espírito Santo, porque Tu estás aqui nessa noite, Pai. Te agradecemos por cada irmão que se dispôs, Senhor Jesus, a ouvir a Tua voz e estar aqui nessa noite, Pai. Usa o Teu servo como queres, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Toma seus assentos aí, fica à vontade. Se não der funcionando. Abra suas Bíblias em Efésios, capítulo 1, meus irmãos. A gente vai ler do versículo 1 ao 5. Muito obrigado. Efésios do capítulo 1 ao 5. Vamos ler? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Amém? Irmãos, não é que toda vez que eu leio um texto, eu digo que texto maravilhoso. É que todos os textos da Bíblia expressam uma ideia maravilhosa.
E quando a gente está estudando, parece que aquilo ali vem mais à tona. E parece que para a gente, naquele momento, é o texto mais lindo das Escrituras. Porque é o que fala, né, com a gente. E eu acho que todo pregador é assim. Quando ele vai pregar na igreja, eu acho que durante aquela semana, quando ele já está estudando, aquele texto salta muito às vistas. E parece que ele vai se encaixando com todos os momentos da nossa vida. Daí a gente vai pensando assim, Deus quer que eu fale isso. Porque está encaixando certinho. Mas não é que todos os textos bíblicos falam com a gente todos os momentos da nossa vida. É porque os nossos olhos estão voltados para esse texto. Aí quando eu leio o texto, na hora de pregar, eu penso assim, que texto maravilhoso. Que verdade, né, profunda. Que coisa linda que Paulo expressa. Você imagina a igreja quando leu esse texto pela primeira vez? E a ideia é que as cartas de Paulo fossem lidas em várias igrejas. Mas imagina quando eles receberam pela primeira vez esse texto. E Paulo falando para eles, bendito seja o Deus Pai, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que nos abençoou. Ele usa o passado. Não é algo que vai receber. É algo que ele já colocou no passado, que nos abençoou. E olha como ele fala, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Com todas. Não é que ele esteja procurando algum tipo de bênção. É as bênçãos na sua totalidade. E a gente vai falar sobre isso. E ele fala em Cristo. Irmãos, eu acho que basicamente há 3 tipos de pessoas que procuram a igreja. Primeiro, há aquelas pessoas que vêm e que nunca faz parte do povo. Elas vêm, ficam por um tempo, elas participam. Porque ela vem em busca de algo que socialmente elas perderam. Vem em busca de um resgate social, de recuperar um prestígio diante da sociedade. Pessoas que geralmente se perderam nos vícios, perderam com isso o prestígio social. Eles não conseguem mais comprar, não conseguem mais crédito, eles não conseguem mais um emprego, e eles estão se vendo assim na latrina da sociedade, nas margens, ninguém mais respeita eles. Quem olha para eles pensa assim, esse é um bêbado, né? Esse é um drogado, e ninguém mais confia em dar um emprego para ele, porque já pegou tantos empregos e perdeu, nem perde mais teu tempo. Essas pessoas muitas vezes buscam a igreja atrás de recuperar esse prestígio social. E eles ficam durante um tempo. Porque a expectativa que eles colocam na igreja é justamente essa de recuperar esse prestígio. Então, a expectativa que você coloca na igreja é aquilo que você espera dela. Quando essas pessoas vêm para a igreja e colocam na igreja a expectativa de recuperar esse prestígio social, essa posição, tão logo eles recuperem isso, eles vão embora. Porque eles entendem que a expectativa que eles colocaram já foi suprida, já foi alcançada, e eles recuperando essa posição, eles vão embora, porque agora a igreja não tem mais nada para me oferecer. Acho que esse se encaixa nas pessoas que João diz, foram embora porque não eram do nosso, porque se fosse nunca teriam ido. Mas não são todos assim. Há quem venha por causa de uma realização pessoal. Há quem tenha um sonho de arrumar um bom emprego. Há pessoas que têm o sonho de conseguir comprar um carro. Há pessoas que têm o sonho de conquistar uma casa. E essas pessoas vêm com o intuito de realizar um sonho. E elas ficam durante um tempo. Oram com a gente, compartilham das bênçãos que é derramada sobre o povo, experimentam da paz, mas tão logo elas conquistem esses sonhos, elas também vão embora. Vão embora porque João também falou que esses foram porque não eram dos nossos, se fosse dos nossos teriam ficado. Está aí a resposta, porque muitas pessoas vêm para a igreja e não se firmam. E a gente se pergunta, por quê?
veio, ficou um tempo, experimentou, e mesmo assim, do nada foi embora. E as pessoas, eu vou falar uma coisa e não me entendam mal, essas pessoas não estão erradas, porque a expectativa que elas colocaram na igreja foi alcançada. Nós, na verdade, não temos mais nada para oferecer a eles, porque tudo que eles queriam foi feito. A igreja trocou a roupa deles, cortou a barba. Uns crescem na igreja, outros vêm para cortar a barba, parecer gente. Te cortou a barba, deu um banho, deixou ele mais apresentável. Talvez alguns irmãos até arrumaram um emprego para ele. E pronto, demos o que ele queria. E o problema não está em nós, está no que eles buscavam. Serem abençoados por Cristo. Uma coisa é a gente ser abençoado por Cristo. E muitas pessoas são abençoadas por Cristo. Porque pessoas que você vê que vêm na igreja e recebem algo. As pessoas alcançaram o que eles queriam. Foram abençoados por Cristo. Mas há quem venha até a igreja não para receber algo, mas para se transformar em algo. Há quem venha na igreja não para receber algo de Cristo, mas para receber algo em Cristo. E essa é a ênfase da minha pregação. O versículo 3, onde todas as bênçãos nos foram dadas nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ser abençoado em Cristo é diferente de ser abençoado por Cristo. Porque você ser abençoado por é algo separado dele. Agora você ser abençoado em, você precisa estar nele. É algo intrínseco a ele. É algo que transforma a natureza. Há quem venha para a igreja, então, não para receber algo, mas se transformar em algo. Não para obter algo, mas para ser alguém. Para se transformar em alguém. Para ser tocado por Cristo e ser transformado por Cristo. Essas pessoas que colocam as suas expectativas em Cristo e não nas coisas que Cristo pode dar, dificilmente elas vão embora. Porque essas são aquelas que João disse que são dos nossos. Não vão embora. Essas são pessoas que não participam e não se tornam do corpo. Elas se transformam em corpo. Elas são do corpo. Elas querem estar aqui, mesmo que Cristo não lhe dê nada. Há exemplos de pessoas que vêm para a igreja e nunca recebem nada, meu. Nunca ganham um carro novo, nunca recebem uma casa, nunca tem uma transformação assim latente na vida material. Mas a transformação dela é interior. Ela não recebe algo fora, mas recebe algo dentro. Ela não recebe algo mas recebe algo em Cristo. E essas pessoas são as que se firmam. No texto que a gente lê, e eu quero centralizar essa palavra no versículo 3, ele nos dá muitas informações. Primeiro, Paulo nos fala das bênçãos espirituais. E não pense que bênçãos espirituais que Paulo fala são somente coisas imateriais. Bênçãos espirituais, porque Deus é espírito e todas as bênçãos que Deus dá é espiritual. Se você receber um carro e ele vem de Deus, ele é um carro espiritual. Porque não fala da natureza, fala da origem, que é a bênção. É uma bênção espiritual, porque ela vem de Deus. E ela é das regiões celestiais, porque ela dá região celestial. A origem dela é nas regiões celestiais. Então tudo que Deus te dá, tudo que você recebe por Deus, em Cristo, ela é espiritual e é das regiões celestiais, porque Deus é espírito, habita nas regiões celestiais e as bênçãos que nós recebemos é de lá que vem. Então não pensa que, para ser uma bênção de Deus tem que ser algo imaterial. Você pode receber um carro de Deus. Você pode receber uma casa de Deus. Mas você pode receber também uma casa que não seja espiritual. Você pode receber um carro que não é espiritual, um emprego que não é espiritual e que não provém das regiões celestiais. Na verdade, quem ofereceu mais bens materiais foi o diabo, não foi Cristo, Ele falou: se vocês se prostrarem, eu vou te dar todos os reinos dessa terra. Mas como que a gente discerne então entre uma bênção espiritual e uma bênção que não é espiritual, uma bênção que provém das regiões celestiais e outra que não provém das regiões celestiais?
A principal diferença é para onde elas estão te levando. Conheço pessoas que pediram a vida inteira, oraram a vida inteira por um filho. Quando recebeu esse filho, ele abandonou a igreja, abandonou o povo e consequentemente abandonou a fé, porque o filho tomou todo o seu tempo. Não tem mais tempo para ir na igreja, não tem mais tempo para ler a Bíblia, não tem mais tempo para servir, não tem mais tempo para nada. Há quem ore por um carro e recebeu o carro, e nos primeiros meses ele até acreditou que aquela bênção era celestial, mas com o tempo o carro se revelou aquilo que afastava ele de Deus. Aí ele tinha viagens para fazer, ele tinha passeios, e ele não conseguiu mais achar tempo para Deus. Então, para onde a bênção te leva, revela a origem de onde ela veio. Tudo que você tem, meu irmão, tudo que você recebeu, para onde que isso está te levando? Você pediu tanto para Deus, e para onde que isso que você recebeu está te levando? Cuidado, porque há coisas que não vêm do céu, há coisas que vêm do nosso coração, que nascem no coração do homem, e o coração do homem é enganoso. Você pode estar querendo demais uma coisa, e Deus não está te dando, e às vezes a bênção é a não realização do nosso desejo. Às vezes você quer algo e Deus não está te dando, e você não consegue, e você não está sendo abençoado. Na verdade, o não é uma bênção, quando o sim vai te levar para longe dele. O não é uma bênção, quando o sim vai te levar para longe de Deus. Outro ponto importante é o fato de Paulo deixar claro que essas bênçãos, elas não são dadas por Cristo, mas em Cristo. Paulo ensina que todas as bênçãos que nós recebemos, elas não são nos dadas, não é um presente dado por Cristo, como se nós vivêssemos à parte de Cristo, como se nós vivêssemos separado dele. Porque, meu irmão, pensa bem, uma coisa é você receber um presente. Eu posso dar, por exemplo, um presente para o Felipe, e o Felipe pegar esse presente e ir para casa e a gente nunca mais se vê. O Felipe não ter a vida dele influenciada pela minha. O Felipe talvez não ser meu amigo verdadeiro, não caminhar comigo, mas simplesmente receber um presente. Toda vez que ele olhar para aquele presente, ele vai lembrar de mim, mas aquilo não vai mudar a natureza dele, não vai mudar quem ele é. Uma coisa é você receber um presente de Deus, é você receber um presente de Cristo. Você pega esse presente e vai viver a sua vida. Não é assim que Deus trabalha. Deus não vive a parte de suas bênçãos, como se fosse algo que Ele desce para fora dele. Você recebeu e beleza. As bênçãos que Deus nos dá, elas são o resultado de um relacionamento com Ele. É um resultado de uma caminhada em Cristo, mas não somente com Cristo. Porque estar em Cristo é ser misturado a Cristo, é ser unido a Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Em 2 Coríntios 5,17, Paulo fala assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Você não é transformado por Cristo, você é transformado em Cristo. Ele fala, aquele que está, olha bem, 2 Coríntios 5,17, ele diz, se alguém está em Cristo, nova criatura ele é. A sua transformação, a sua mudança de vida não é algo à parte de Cristo. Você não pode pedir para ser transformado por Cristo, querendo viver uma vida à parte dele. Você precisa estar em Cristo, porque é a sua vida misturada à dele. É você receber de Cristo a própria vida dele. É morrer com Cristo na cruz e ressuscitar com ele. E na ressurreição você não tem mais a sua natureza, mas a natureza de Cristo. Não é mais eu quem vive em mim, mas Cristo agora. Não é mais a velha vida, mas uma nova vida. Quando Nicodemos chegou para Cristo e falou, o que é que eu preciso fazer? Ele assim, tem que nascer de novo. Não é mudar essa vida que você tem,
não é pegar e dar algo para você, não é te ensinar algo. Nicodemos tem que nascer novamente. É uma nova natureza. Preciso viver novamente, morrer e nascer de novo. Morrer e nascer com uma outra vida. Porque essa sua vida está totalmente impregnada, contaminada pelo pecado. E espiritualmente agora é Cristo que vive em você. A mudança não é uma bênção à parte de Cristo. Em Romanos 8:1, Paulo fala: agora, pois, já nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Bom, não é algo que você faz, a justificação não é algo também à parte de Cristo, não é algo que Cristo faz por você. É algo que você recebe nele, estando nele. Você precisa estar em Cristo para ser justificado por Cristo. Você não é justificado por ele. E eu vou chegar no ponto onde eu vou dizer qual a importância disso tudo. Diz nós não buscarmos algo por Cristo, mas buscarmos algo em Cristo. A gente recebe a justificação não como um presente, mas é um resultado de estar mergulhado em Cristo, de estar vivendo em Cristo, de ter a nossa vida enterrada com Cristo, ressuscitada com Cristo. Colossenses 3, versículo 3, ele também diz: porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Mais do que receber essa vida de Cristo agora, não é mais você receber essa vida e viver a parte dele, é que essa vida está junto com a dele, guardada por Deus. É algo que ele te deu e agora ele mesmo guarda. Se você estiver com ele, estiver nele, oculto, guardado em Deus, todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais já são suas. Elas vão correr atrás de você, porque é algo fluido. Você não precisa buscar bênção nenhuma. Quando eu digo isso, não é que eu digo que você precisa dizer, então eu não vou fazer nada, vou ficar aqui e tudo vai correr atrás de mim. Não é isso. É como se você quiser, num dia de calor, ser refrescado pelas águas do mar, você precisa mergulhar no mar e permanecer mergulhado nele. Quando você sai dele, vai permanecer molhado por alguns minutos, talvez hora, mas vai deixar de estar se refrescando nas águas do mar. Precisa estar mergulhado nele, precisa estar vivendo nele, precisa estar nele, precisa viver em Cristo. E as nossas vidas estando ocultas juntamente com Cristo em Deus, todas as bênçãos fluem disso. Porque é impossível que você não receba. Porque se Deus, ele fala que se ele entregou o próprio Filho, por amor de nós, estando nós mortos em nossos pecados deles, ou seja, você não tinha feito nada, você não tinha buscado a Deus, você não queria Deus, por uma ação divina, soberana da parte de Deus, ele veio ao seu encontro, o Espírito Santo abriu os seus olhos, te trouxe para o reino do seu Filho, entendeu? Despertou você de alguma forma dessa morte espiritual, deu para você consciência dos seus próprios pecados, entregou o seu Filho à morte, o que ele tinha de mais valioso, porque ele não entregaria junto com isso todas as outras coisas? Se diante da morte de Cristo, todas as outras coisas são irrelevantes. O problema é que Deus não vai nos dar algo que nos afaste dele. O problema é que Deus não vai nos dar algo que nos retire de Cristo. Porque é impossível que, não estando em Cristo, nós possamos receber algo que esteja só nele. É como querer se refrescar sem mergulhar no rio. É como querer matar a sede sem beber água, ou matar a fome sem se alimentar. Não dá. Está intrínseco, faz parte. É em Cristo que nós alcançamos as outras coisas. E essa é uma ideia que faz parte de todos os escritos de Paulo. Todas as cartas de Paulo giram em torno da teologia de estar em Cristo.
É uma teologia profunda, que nos ensina a não buscar algo fora da pessoa de Deus, fora da pessoa de Cristo, mas buscar Cristo. Não é apenas o fato de que Jesus nos dá algo, mas é o fato de que, se estamos nele, possuímos todas as coisas. Tudo nos é dado, tudo que nos satisfaz, tudo que nós precisamos, flui desse relacionamento. E esse estar em Cristo é uma doutrina central de todos os ensinos de Paulo. Nós precisamos entender que estar em Cristo é o que nós precisamos. Por isso eu digo que é uma teologia errada e distorcida da graça de Deus quando nós convidamos alguém para vir na igreja para receber algo de Deus. Como nós vamos para a igreja para receber algo de Deus. O nosso principal foco, a espinha dorsal da nossa busca, o foco da nossa essência deve ser buscar a Cristo sobre todas as coisas. Buscar a Cristo mais do que tudo na nossa vida. Se você buscar primeiro o reino de Deus, todas as suas necessidades serão supridas. Se você buscar primeiramente a Cristo, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais já serão suas. Buscar a Cristo é mais do que buscar coisas. Ser é mais do que ter. Porque você receber algo de Cristo, você tem algo. Mas você estar em Cristo, você se transforma em algo. A sua velha vida morre com Ele na cruz. Você ressuscita com Ele. E agora, sendo ressuscitado com Ele, você vive nele. Buscar Cristo mais do que coisas. E essa expressão, é engraçado que estar em Cristo, ela aparece mais de 160 vezes no Novo Testamento. Porque Paulo tinha isso muito claro em mente. Está intrínseco nos ensinos dele. E parece que a gente perdeu isso de vista. A gente quer muitas coisas de Deus, mas não quer Deus. É a velha frase: a gente quer a bênção, mas não o abençoador. Lembra disso? A gente quer a bênção, mas não o abençoador. Quando na verdade, se nós tivermos o abençoador, nós não precisamos de bênção alguma. Por isso eu digo que a maior promessa que Deus nos deu, quando nós buscamos a eternidade, quando nós buscamos a igreja, quando nós buscamos Deus, a maior bênção que nós podemos receber, e a maior promessa que Deus nos deu, foi Ele mesmo. Deus não promete coisas, Deus promete Ele, Deus promete o seu Filho. Ele nos dá para Cristo, porque Cristo nos mereceu naquela cruz. Ele cumpriu todos os requisitos e nós fomos dados a Ele como herança. E estando em Cristo, não há motivo para buscar mais nada. É uma palavra breve, mas profunda, meus irmãos, porque ela nos poupa de muito cansaço, de buscar muitas coisas e não alcançar, de se fadigar dia após dia, tentando buscar satisfação nas coisas desse mundo. A gente tenta conquistar coisas, a gente tenta ganhar dinheiro, a gente tenta comprar bens materiais, e essa insatisfação, ela nunca se sacia, porque nós estamos buscando as bênçãos fora de Cristo. Estamos buscando ser abençoados por Cristo e não em Cristo. Quando estamos em Cristo, não é que Deus somente imputa a nós uma justiça, é quando Ele olha para nós. Cristo é a lente pela qual Deus nos vê. É como se entre nós e Deus tivesse Cristo, e a imagem de Cristo, a obra de Cristo, a morte dele, o sangue dele filtra o olhar justo de Deus. E quando passa por Cristo, toda a sua justiça é satisfeita. Ele vê ali todo o pecado sendo pago, toda a culpa sendo desfeita, e o olhar de Deus chega a nós totalmente satisfeito. Ele não vê mais eu, mas vê Cristo, porque Cristo habita em mim. Porque não mais eu, mas Cristo vive em mim. Mas só que viver em Cristo não pode ser algo imaterial, não pode ser algo teórico, algo que só existe no campo das ideias.
Primeiro porque a gente não entra em Cristo pelas nossas próprias vontades, nós somos colocados em Cristo. Cristo falou que aquele que o Pai não enviar, não pode vir a mim. Ninguém pode vir até mim se o Pai não mandar. Então é Deus que nos leva a Cristo. Deus nos coloca em Cristo. E agora em Cristo, e agora existe as bênçãos de estar em Cristo. E eu não vou dar para você a promessa de que se você estiver em Cristo, você vai ter uma transformação absurda da sua vida material, do seu emprego. Pode acontecer, meu irmão. Fruto da sua justiça, fruto da sua honestidade, fruto das consequências de um caráter onde Cristo habita. Porque é impossível que uma pessoa que trabalha honestamente não prospere. É possível que uma pessoa que se dedique não prospere. Todo mundo prospera. Uns prosperam num grau maior, outros prosperam num grau menor, mas somos abençoados pela manifestação do caráter de Cristo, que agora habita em nós. Os puritanos, no século XVII, eu posso estar errado nessa data, meus irmãos, mas não no fato, que eles prosperavam na comunidade onde eles viviam, porque todo mundo queria comprar as coisas deles. Porque eles falavam que quando eles iam comprar as coisas dos puritanos, que era um movimento reformado, eles diziam que o sapato que eles compravam era o sapato mais bem feito de todos e o preço mais justo que tinha. A mercearia onde eles iam comprar comida era onde tinham as melhores comidas e era onde tinham os preços mais justos. Contratavam os funcionários que eram puritanos porque eles eram mais honestos nos seus trabalhos e mais perfeccionistas. E perguntando para eles, eles diziam que é porque eles faziam as coisas como se estivesse fazendo para Deus. Quando eu faço um sapato, eu faço como se Deus fosse usar esse sapato. Quando eu vou pintar uma casa, eu faço como se Deus fosse morar naquela casa. Quando eu vou vender uma coisa, eu estou recebendo dinheiro, eu penso que é Deus que está me pagando, e eu não seria capaz de lograr o meu Senhor. Eu não seria capaz de machucar os pés do meu Salvador. O caráter de alguém onde Cristo habita, ele atrai prosperidade. Não porque ele vai ficar rico por nada, porque ele vai ser um bom trabalhador. O trabalho dele vai ser reconhecido. Então, nós somos abençoados por estar em Cristo. Primeiro, nós recebemos uma nova criação. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. A primeira bênção é que nós somos transformados, somos mudados, a nossa natureza é transformada por Cristo. Não é mais a natureza do Wagner, o velho homem morreu. Aquele homem morreu com Cristo na cruz e agora não é mais um Wagner mudado, não é mais um Wagner transformado, mas um outro Wagner. Um Wagner totalmente restaurado totalmente novo, porque Cristo habita em mim. Não pode mais haver no meu comportamento resquícios da velha criatura. Por mais que haja ainda sombras do pecado, mas ele não mais nos domina. Você agora tem o Espírito Santo e lhe capacita para lutar contra o pecado, para não ser mais escravo das suas vontades. Uma segunda bênção é que não há mais condenação para quem está em Cristo, porque a condenação do pecado estava sobre o velho homem, o homem pecador. Mas Romano diz que agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Isso significa que aquele Wagner, que vivia naquele mundo de pecado, aquele morreu com Cristo. A condenação estava sobre aquele homem. Aquele homem morreu na cruz com Cristo. E agora, ressuscitando com Cristo, essa nova criatura não está mais sob a condenação do pecado. Essa está guardada juntamente com Cristo em Deus. Por isso é importante, às vezes, nós buscarmos a Cristo e não as coisas que Cristo pode nos dar. Mas se for preciso viver pobre a vida inteira, você vive. Não tem problema nenhum. Não vai morrer por causa disso. Se for preciso andar de moto a vida inteira, se for preciso pegar chuva, preciso andar de bicicleta, ande. Mas não abra mão de estar em Cristo.
Porque a principal bênção não são coisas que nós recebemos, mas coisas que nos tornamos. Nós nos tornamos outra criatura. E a terceira é que nós somos adotados como filhos de Deus. Em Efésios 1:5, nesse mesmo texto, fala: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Ou seja, Ele quis nos adotar, Ele desejou nos adotar, Ele nos trouxe para Ele, Ele nos mudou, Ele nos atraiu para Ele. Ou seja, essa é uma bênção, muito mais do que ser filhos naturais. Uma vez a gente já comentou sobre a ideia que Paulo tinha quando ele falava em filhos adotivos. Eu li num livro que eu tenho de usos e costumes dos tempos bíblicos, que era possível para um casal ou um homem rejeitar o filho natural, porque se ele nascesse um filho com um defeito, com problemas, ele poderia rejeitar, porque ele não escolheu ter um filho assim. Ele tinha todo direito. Mas quando ele adotasse uma criança, ele não tinha o direito de nunca mais rejeitar aquela criança, porque foi escolhido por ele. Ele desejou, ele olhou, ele quis, então ele não tinha o direito de voltar atrás. Quando Paulo fala que nós somos adotados por Deus, é que Deus nos escolheu. Deus viu os nossos defeitos, Ele viu as nossas falhas, Ele viu onde é que eu ia incomodar, Ele viu, vou passar trabalho com esse guri aqui, mas Deus me desejou e me trouxe para Ele, e me resgatou, e me abraçou, e Ele não vai nos rejeitar, porque nos conhecendo, Ele nos aceitou, e Deus não muda, Deus não muda. Significa então que nós fazemos parte da família de Deus. E uma quarta bênção é a herança. Efésios 1:11, nele também somos feitos herança, predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Não há como receber a herança de Deus, a salvação eterna, a habitação com Cristo. Se você estiver em Cristo, você está caminhando a passos largos para a eternidade. Não são as bênçãos de Deus que te levam para o céu. Não é a quantidade de bênção que você recebe nessa vida. Não é se você foi abençoado com um bom emprego, não é se você foi abençoado com um carro. É você estar em Cristo. E todas as heranças espirituais já são garantidas. E a nossa maior herança é Cristo. E estar em Cristo é certeza de salvação. Precisamos então sermos transformados por Cristo. Habitar em Cristo e Ele habitar em nós. Mas ser habitado por Cristo é aceitar, é admitir que nós precisamos ter a nossa natureza transformada. Há evidências de alguém onde Cristo habita. Você abandona os seus velhos hábitos. Aonde você tinha lucro, fazendo negócio de forma regular, você não faz mais. Aonde antes, eu não estou dizendo que eu sou perfeito, meus irmãos, mas eu busco a perfeição em Cristo. E alguns lutam mais em áreas diferentes das nossas vidas. Tem pessoas que lutam mais na área sexual, tem pessoas que lutam mais na área de fazer negócios ilícitos, tem pessoas que lutam mais com o temperamento, e cada um tem as suas batalhas mais intensas. Mas nós estamos nas nossas batalhas, estamos lutando, e a evidência de que nós estamos em Cristo é a luta que nós temos contra os nossos pecados. E você não pode desistir, porque se o Espírito Santo habita em nós e Ele nos capacita, não é a falta de pecado que evidencia o fato de nós estarmos em Cristo, mas é a nossa luta. Não é eu olhar para o Rogerinho e ver que o Rogerinho é perfeito, é eu olhar para o Rogerinho e ver que ele luta com toda a sua força contra os seus pecados. É olhar, por exemplo, para o nosso irmão e ver que ele está lutando contra os seus defeitos. É olhar para mim e ver que os meus pecados me incomodam. E eu estou lutando contra eles. Alguns eu já venci e outros ainda estou na luta, estou lutando, estou batalhando. Tem dias que eu perco, aí eu vou para casa chateado, e no outro dia eu sou renovado em Cristo e volto com tudo. Dessa vez não vai acontecer. Aí não acontece na segunda, na terça, na quinta acontece. Na sexta eu estou chateado, mas na segunda eu começo de novo. Na segunda não, na mesma hora. E a gente vai, até que a gente vai purgando os nossos pecados, vai se santificando nesse processo
de se ser cada vez mais transformados segundo a imagem de Cristo. Mas nós precisamos nos deixar ser tocados por Ele, transformados por Ele, habitar em Cristo e Cristo habitar em nós. Eu vou encerrar com um exemplo literário e também do cinema. Vocês já leram o livro de As Crônicas de Nárnia, A Viagem do Peregrino da Alvorada? Não leram? Ninguém leu? Já leu? Alguém já deve ter lido, não é impossível. Então vocês já viram o filme? Já viram o filme O Peregrino? A Viagem do Peregrino da Alvorada? O livro das Crônicas de Nárnia são 7. Mas filme tem 3, né? Tem a Feiticeira, o Guarda-Roupa, né? O Leão, a Feiticeira, o Guarda-Roupa. Aí tem a Viagem do Peregrino da Alvorada e Príncipe Cáspio. A Viagem do Peregrino da Alvorada, Lúcia e Edmundo voltam para Nárnia e eles levam, por engano, Eustáquio. É um menino muito orgulhoso. Ele é muito altivo. Então ele acha que tudo que a Lúcia e o Edmundo fazem é brincadeira de criança. Ele acha que tudo é uma grande besteira. E quando eles falam sobre aquelas coisas, ele acha que tudo... Então quando ele chega lá, eles estão nesse navio e ele vai fazer uma grande viagem pelas colônias de Nárnia. E o príncipe Cáspio é o rei. E ele passa esses lugares e tudo para ele é uma grande besteira. Ele se acha ativo demais, todo mundo ali é criança, todo mundo ali, nada daquilo ali é uma verdade. Então quando ele chega, e é engraçado que esse livro é o que menos Aslan aparece. Sabe que as Crônicas de Nárnia, Aslan é uma figura de Cristo, né? Em alguns países onde a Bíblia é proibido, eles chegam a usar as Crônicas de Nárnia para evangelizar. Tamanha é as analogias que existem ali, é muito clara. Inclusive Tolkien, que escreveu O Senhor dos Anéis, criticava. Ele era muito amigo de C.S. Lewis, mas ele criticava porque ele deixava muito à vista as analogias. É muito claro. Então o Eustáquio, eles param numa ilha, e nessa ilha Eustáquio se encontra com um dragão, ele foge. Eles param ali, vão arranjar comida, ele pega e, em vez de ficar trabalhando com eles para arranjar comida, ele pensa assim, eu vou fugir, vou subir esse monte aqui, e vou ficar descansadinho lá na sombra, no final do dia eu volto, eles já fizeram tudo. E assim ele vai. Só que lá ele entra numa caverna, e ele encontra um dragão. E ele vê um monte de tesouro, e ele pega uma dessas pulseiras e coloca no braço, e essa pulseira tranca no braço dele e não sai mais. E ali ele dorme. Quando ele se acorda, ele vê uma cauda de dragão se mexendo e ele fica com medo, ele sai correndo. Aí quando ele vai se olhar no rio, ele vê que o dragão é ele. Ele se transforma num dragão. Então ele pensa assim, agora pronto, agora ninguém mais pode comigo. Só que quando ele fica muito forte, ele acha que todo mundo vai agora, né, vai ter que se subjugar a ele. Ele percebe que a altivez dele, o poder dele, transformou ele numa pessoa sozinha. Não tem com quem conversar, ninguém chega perto dele. Aí quando ele começa a ficar sozinho, ele chega a tentar chegar perto dos amigos, e todo mundo foge dele, porque ninguém entende ele falar, porque ele é um dragão. E ele acha que aquilo que ele achou que seria uma bênção se torna uma maldição. Então ele se entristece. Aí onde vem o ponto onde eu quero chegar. Ele se encontra com Aslan. E Aslan disse que ele precisa se desfazer das escamas que ele tinha. Então ele pega, ele garra assim nas costas dele, começa a puxar aquelas escamas, aquela casca, e joga no chão, e tira tudo. Quando ele vê, tem um monte de escama. Aí quando ele vai olhar no rio, o espelho dele no rio, a imagem dele, ele é dragão novamente. E ele arranca de novo, ele tenta mudar e vai, e arranca as cascas assim, joga tudo no chão, e quando vai olhar, é dragão novamente. Ou seja, Eustáquio está tentando mudar pelas suas próprias forças. Está tentando transformar a sua natureza por ele mesmo. Até que Aslan fala para ele, tu nunca vai conseguir mudar a si mesmo. Você precisa se submeter a uma força superior à sua. E o livro diz que Eustáquio se deitou no chão com as costas expostas. Ou seja, ele se tornou vulnerável. Ele se deixou ser tocado. E o livro diz que Aslan tocou ele com as garras. E Eustáquio relata que as garras de Aslan chegou a um ponto que tocou o osso dele.
Ele sentia que as garras machucaram ele, entraram até as partes mais profundas. Ele achou que Aslan estava matando ele. E quando passa aquele processo dolorido, ele pensou que ele tinha morrido, ele vai se olhar nas águas e ele vê que ele foi mudado. Agora não existia mais dragão, porque Aslan tocou ele. Mas foi um processo dolorido. Precisou tocar nos ossos de Eustáquio para que o exterior dele fosse mudado. Isso tem muito a ver conosco. Porque muitas vezes essa mudança, essa transformação de caráter e de natureza, nós estamos buscando pelas nossas próprias forças. Eu prometo para mim, você promete para você que hoje será diferente. Eu vou chegar no trabalho e hoje eu não vou fazer isso. Hoje, quando alguém me confrontar, eu vou agir de forma diferente. E tão logo alguém toque no seu ponto fraco, você traz à tona o velho homem. E entende que não conseguiu mudar por suas próprias forças. Mas é preciso que nós nos tornemos vulneráveis a Cristo. É preciso que a gente deixe as nossas costas expostas, para que Cristo crave as suas unhas até os nossos ossos e cause dor, para que nós sejamos transformados de dentro para fora, para que nós sejamos realmente mudados, não só a nossa aparência, como alguns mudam quando vêm para a igreja e tão logo vão embora, para que Deus não mude somente as minhas posses, mas Deus mude o meu ser, mas que Cristo crave as unhas até os meus ossos, para que de dentro para fora Ele mude a minha natureza, para que Ele mate esse velho homem e deixe nascer aqui um outro homem, porque estar em Cristo é muito melhor do que ser abençoado por Cristo. Que nós possamos ser mais Eustáquios depois do toque de Aslan, porque quando Eustáquio se olha no lago, ele não viu só uma aparência modificada, ele viu um coração modificado. Quando ele voltou a se encontrar com os amigos, ele olhou para os primos, ele era primo daqui dos meninos, ele olhou com outros olhos. Ele não viu mais crianças bobas, ele viu homens sábios. Ele não viu mais que Caspian era um rei bobo, ele viu Caspian como um rei sábio. Ele começou a ver a realidade como elas eram, não mais só como a sua altivez permitia que ele visse. Então nós precisamos ser mais Eustáquios depois do toque de Aslan e ver a realidade como Cristo vê. Mas precisamos ter a nossa vida transformada, precisamos estar em Cristo e parar um pouco de ser infantil e buscar ser abençoado por Cristo, mas buscar estar em Cristo. Se estivermos em Cristo, todas as bênçãos espirituais e nas regiões celestiais nos serão dadas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Vamos nos colocar de pé? Senhor nosso Deus, eu quero me colocar diante da Tua presença e diante da Tua igreja, Senhor. Para depois dessa palavra eu quero pedir que o Senhor grave isso no nosso coração, que nós possamos ser amadurecidos por Ti, Senhor, transformados por Ti, ter a nossa natureza transformada pela Tua presença em nós, para que nós aprendamos a buscar estar em Ti mais vezes e muito mais vezes, desejar o Senhor em vez das coisas que o Senhor pode nos dar. Querer estar contigo e estar em Ti, Senhor, é mais importante do que ser abençoado por Ti. Se formos, tudo bem, mas primeiramente nós queremos estar em Ti. Peço que o Senhor toque o coração de cada um aqui nessa igreja, que o Senhor toque o coração da minha família, que o Senhor nos atraia a Ti, Senhor. Que o Senhor atraia os nossos desejos e as nossas vontades a Ti, para que nós Te desejamos mais do que tudo nesse mundo, que nós queremos estar em Ti mais do que estar em lugares onde o Senhor não está, mesmo sabendo que o Senhor é onipresente. Que nós possamos criar em nossa casa lugares onde nós possamos ter momentos contigo, mas mais do que estar só contigo em lugares secretos, que nós queiramos, Senhor, Te levar em lugares públicos, e que o Teu caráter e a Tua natureza sejam reveladas às nossas atitudes. Obrigado, Senhor, por sempre ter nos amado, por sempre ter agido com amor por nós,
e nos ensina a demonstrar e refletir esse amor nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na nossa família. Dar concretamente, Senhor, e de fato evidências de que estamos em Cristo. Te agradecemos por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Que possamos sair daqui entendendo que estar em Cristo é tudo que nós precisamos para continuarmos caminhando e mostrando para este mundo que Cristo em nós é a esperança da glória. Interessante que o Antigo Testamento sempre apresenta a Deus como o pai de Abraão, Isaac e Jacó. Mas Paulo apresenta a Deus como o pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A realidade do Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Porque se nós estamos em Cristo, todas as realidades espirituais nas regiões celestiais estarão caminhando conosco e nos fortalecendo. Amém? Obrigado, irmão Wagner, por essa palavra. Já orou e creio que foi uma palavra de libertação para alguns conceitos errados que a gente tem nessa caminhada, mas cremos que se nós estamos em Cristo, nós somos nova criatura, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo acompanhe a todos vocês. Deus abençoe a todos.